Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre capoeira. Eu sou a professora Gisele Souza, da disciplina de Educação Física, e hoje o Lucas vai nos ajudar. Oi, Lucas! Então, o objetivo da aula de hoje é compreender a capoeira como manifestação de resistência negra, como também seu contexto social e político. Então, vamos compreender um pouquinho da capoeira, como ela é uma manifestação aqui da resistência negra no Brasil, como também o seu contexto social e político durante todo esse tempo. O que a gente sabe? O que conhecemos a capoeira? Você sabe como surgiu a capoeira? Será que existem estilos diferentes de capoeira? Então, a capoeira tem como principal objetivo os movimentos corporais de forma ágil, marcada pela musicalidade de atabaque, berimbau e agogô. Então, a capoeira ela tem a musicalidade também, além de ela ser um jogo, uma dança, ela tem a musicalidade. Então, muitas vezes as pessoas falam, o que a capoeira é? É uma luta? É um jogo? É uma dança? A capoeira é um pouquinho de tudo isso, né? Mas ela é considerada luta. E daí ela tem o atabaque, o berimbau e o agogô, que fazem, né, toda a musicalidade da capoeira. Qual que é a sua definição? A capoeira significa mato que cresce depois do desmatamento. Do Tupi-Guarani, mato, que já foi. Então, a capoeira significa mato, né? Então, lá no Tupi-Guarani, você fala assim, tá escondido na capoeira, está escondido no mato. Então, ela é uma forma bem brasileira de se falar. Então, a capoeira é igual a mato. Então, na história, vamos falar um pouquinho sobre a história da capoeira. Lá no século XVI, havia mão de obra escrava que os negros vinham de Angola. Então, lá, eles vinham de Angola como escravos. E daí os negros utilizavam da luta como forma de proteção contra a violência e repressão dos colonizadores. Então, essa luta da capoeira, eles tinham como repressão, sabe? A repressão contra a violência que os colonizadores faziam com eles. Então, os negros ficaram proibidos de lutarem e utilizavam ritmos e movimentos das danças africanas para treinar as lutas. As lutas também ocorriam em campos com pequenos arbustos chamados de capoeira. Daí vem o nome dessa luta. Então, o que acontece? Na época, né, veio a pessoal de Angola, os escravos, e eles estavam ali, né, tinham que fazer uma luta, mas os colonizadores proibiram eles de fazerem qualquer tipo de luta, né, qualquer tipo de resistência. Então, quando chegava os senhores lá, né, os colonizadores, eles fingiam que estavam tocando alguma coisa, mas na verdade eles estavam lutando capoeira. E os colonizadores olhavam, né, aquela música com o berimbau, com o atabaque e achavam que eles estavam dançando, mas na verdade eles estavam praticando a luta de capoeira. E muitas vezes a capoeira é praticada no mato, né, porque os escravos não dormiam fora das fazendas, então era no mato que era praticado. Em 1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil. Até 1930, a capoeira era proibida, visto como era uma prática violenta. Então, o mestre Bimba apresentou ao presidente Getúlio Vargas uma nova forma de praticar a capoeira, que gostou tanto que transformou a capoeira em esporte nacional brasileiro. Então, o que aconteceu? Assinaram a Lei Áurea, né? Mas os escravos, né, os antigos escravos, eles estavam libertos, eles foram proibidos de praticar a capoeira nas ruas. Então, quem praticava capoeira na rua era preso. Então, eles praticavam a capoeira escondido ali, né? Porque em 1930 eles achavam a capoeira um esporte muito violento, né? Porque era feito na rua e tal. Então, o mestre Bimba, assim, ele foi lá e foi conversar com o presidente Getúlio Vargas. E ele mostrou para o Getúlio Vargas como é que era a capoeira, o que eram os golpes e tudo. Getúlio Vargas gostou tanto da capoeira que ele colocou a capoeira como esporte nacional brasileiro. Vamos lá para o exercício número 1. Realize um mapa conceitual sobre a história da capoeira no Brasil. Então, vocês vão colocar lá o mapa conceitual, como é que ela foi surgindo, né? Como é que ela foi evoluindo até a última vez que a gente falou aqui sobre na era de Getúlio Vargas.
tempo para vocês. Voltamos! E aí, conseguiram realizar um mapa conceitual sobre a história da capoeira no Brasil? Então vamos lá relembrar. A capoeira veio, né, com os africanos, lá, os angolanos, no navio negreiro, e ela começou a ser praticada por essas pessoas, pelos escravos. Aí os colonizadores não gostaram dessa luta e proibiram eles lá. Mas do mesmo jeito eles arranjaram uma forma de ser confundido com uma dança. Então eles incluíram o atabaque, o berimbau, então tinha uma musicalidade. E quando os colonizadores olhavam, né, para aquele movimento, achavam que os escravos estavam dançando. Mas na verdade eles estavam fazendo uma autodefesa. Aí veio a Lei Áurea, que libertou os escravos e eles começaram a praticar a capoeira na rua. Mas as pessoas achavam que a capoeira era muito, muito violenta
e pegaram e proibiram de praticar capoeira. Então, quem praticasse capoeira na rua seria preso. Aí veio a era Getúlio Vargas, Mestre Bimba foi apresentou a capoeira para Getúlio Vargas. Mestre Bimba foi um mestre muito conceituado no Brasil, então, e ele apresentou a capoeira para Getúlio Vargas. Getúlio Vargas gostou tanto que a capoeira virou nosso esporte nacional. Então, a capoeira tem algumas divisões. Então, a capoeira de Angola. A capoeira de Angola, ela é mais antiga. Então, a capoeira já vem, né, de Angola, veio lá, aquela capoeira praticada lá no começo lá da escravidão, quando veio a capoeira para o Brasil. Esses são golpes próximos ao solo. Então, a capoeira de Angola, eles jogavam muito próximo ao solo. Diz que é uma luta mais amarrada, né? Eles fazem muito canto, ó. É um ritmo musical mais lento. Então, eles cantam. Normalmente é uma ladainha. O que é uma ladainha? Uma ladainha é que a capoeira, eles contam uma história de alguém. Então, eles começam embaixo do pé do berimbau, cantando essa ladainha, né? Demora bastante tempo ali. E aí que eles começam a luta, né? Durante a roda, os participantes não batem palma. Então, no jogo de Angola, não existe a palma. No jogo de Angola, é esse jogo mais amarrado. Normalmente são os mestres que jogam a Angola, né? São os mais antigos, são os mais senhores, né? Tem algumas pessoas que vão jogar Angola e jogam como antigamente, né? Usam um chapéu, uma calça social, uma camisa social. O jogo de Angola, ele era praticado assim antigamente. Então, normalmente, quando você vê um jogo de Angola, pode perceber que as pessoas estão com roupas normais, assim, não, né? O abadá. E eles fazem... E essas rodas, elas não têm palma. Normalmente é uma ladainha, né? A música eles contam uma história de alguém, de algum escravo, né? Então, e os golpes são mais próximos ao solo. É um jogo um pouquinho mais amarrado. Aí vem a capoeira regional, né? Olha aqui a capoeira regional. A capoeira regional é um jogo mais de cima, né? Ele é criado pelo Mestre Bimba, daí o Mestre Bimba, aquele pessoa lá que foi para Getúlio Vargas e mostrou como é que funcionava a capoeira. Então, ele fundou a capoeira regional, que são os golpes mais para cima, né? Então, o ritmo da música é mais rápido. Então, é mais rápido. É 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele é muito mais rápido, o jogo da regional. Os movimentos, eles são suaves, mais rápidos. Enquanto alguns jogos, outros ficam de pé batendo palma. Então, é feita uma roda, as pessoas ficam de pé com a marcação da música, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, marcam a música e quem está jogando são dois, né? Um com o outro ali, porque eles não acertam. Em nenhum momento eles vão acertar os golpes. Ali, pode ver que eles fazem ali, ó. Aqui tem um jogo aqui, né? Prática de um jogo, tá dando uma meia-lua, uma armada ali, então as pessoas fazem essa prática ali. E a capoeira contemporânea? Surgiu na década de 70, né? Então, ela é jovem, né? Reúne características do estilo Angola e regional. Então, é uma misturinha de Angola e de regional, surgiu essa capoeira contemporânea. Qual que é a finalidade? A finalidade dela é realizar movimentos mais rápidos e mais enérgicos. Então, a capoeira contemporânea ela é mais rápida, então, mesma coisa. As pessoas ficam em roda, de pé, batendo palma. Tem uma pessoa que canta a música, normalmente ela vai cantar uma música contando uma história, né? Normalmente as músicas da capoeira são os próprios capoeiristas que fazem. Então, eles cantam, de vez em quando eles cantam as músicas deles mesmos. Então, essa é a capoeira contemporânea, que tem movimentos mais rápidos. Então, eles fazem movimentos bem rápidos, mas nunca acertam alguém. A finalidade, de vez em quando, pode acontecer de acertar um ou outro. Mas, normalmente, a capoeira, eles falam que eles não jogam contra o outro. Eles jogam um com o outro. E o Zumbi dos Palmares? Aonde que entra o Zumbi dos Palmares aí na história da capoeira, né? Ele nasceu em 1655, no Quilombo de Palmares, lá em Alagoas. Ele é representante da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Ele morreu no dia 20 de novembro de 1645, há 40 anos, né? Com 40 anos. E daí, nesse dia, no dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. Então, o que era o Quilombo dos Palmares? Então, os negros, eles fugiam, né, e iam para o quilombo. E lá no quilombo eles podiam praticar a capoeira à vontade, porque não tinham os colonizadores, os senhores de engenho, né? Então eles praticavam a capoeira, então Zumbi começou a fazer os quilombos. Daí nasceram outros quilombos também.
Então era representante da resistência negra. E a capoeira na escola? Como é que a capoeira pode ser colocada, inserida na escola? Então, ela é globalizada, fica em culturas e movimentos culturais, corporais, né? Então, a capoeira era um esporte brasileiro, né? Então, ela é muito praticada na escola. Ajuda na formação dos seres humanos capazes de conviver com as diferenças. Então, a capoeira pode jogar, todo mundo pode jogar capoeira, né? Porque a capoeira, além de ser um jogo, ela trabalha o ritmo, trabalha a dança, né? Então, você muitas vezes está na roda de capoeira, ou você está batendo palma, ou você está tocando um instrumento, ou mesmo jogando. Ensina diversas maneiras de brincadeiras. Letras de música, como eu comentei com vocês, né? As letras de músicas podem ser feitas, muitas vezes as pessoas fazem, ou as crianças podem inventar uma letra de música, né? Instrumentos, ela aprende a tocar os instrumentos, o berimbau, o pandeiro, o atabaque, né? Coreografias, e é uma excelente atividade física e defesa pessoal. Exercício número 2. Realize uma tirinha sobre o surgimento da capoeira no Brasil. Então, vão fazer lá uns desenhinhos, né? E vão realizar uma tirinha sobre o surgimento da capoeira no Brasil. Vamos lá? Tempo para vocês?
E aí, estudantes, conseguiram fazer uma tirinha sobre o surgimento da capoeira no Brasil? Como é que ela surge? Né? Novamente, vamos relembrar. Ela vem de Angola, trazem lá de Angola, daí ela vai para lá os escravos começam a praticar, aí depois de um tempo, os escravos são libertos, aí fica proibida a capoeira no Brasil, porque achavam que era uma luta violenta, aí veio o mestre Bimba e mostrou a luta para Getúlio Vargas e ele colocou como uma luta brasileira, uma das lutas da luta brasileira, capoeira, né? E daí nisso também, lá tem os quilombos, né? Onde os Zumbi dos Palmares, eles fugiam para os quilombos e nos quilombos eles podiam praticar a capoeira à vontade. Então, capoeira, história, características de uma luta e resistência. Vocês vão lá, celular de vocês, acessam o QR Code, né? E vocês vão saber mais, vai ter esse vídeo aqui que fala um pouco sobre a capoeira, a história, a característica de uma luta de resistência. Por que a capoeira é uma luta de resistência, né? Porque a capoeira, ela vem com os negros, vem com os escravos. E os escravos tinham essa resistência, tinham que resistir, né, a tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento histórico. Então a capoeira é uma luta de resistência também. Então vamos lá, o que a gente estudou, o que estudamos hoje? O que é capoeira? A definição de capoeira é mato, né? Capoeira é mato. Então, mas nós também sabemos que a capoeira é luta, é dança, tudo, e é também na parte histórica, né? A capoeira você consegue estudar a história através da capoeira. A história da capoeira, a gente viu que a capoeira surgiu lá com os escravos, né? Veio de Angola com os escravos, daí os escravos começaram a praticar lá nas fazendas de engenho, os colonizadores não gostaram, proibiram, aí eles, para disfarçar que não estavam lutando, eles começaram a colocaram os instrumentos, né? E eles achavam que estavam dançando. Então, e daí chegou o mestre Bimba, que fez toda a diferença na vida da capoeira, que mostrou para Getúlio Vargas e capoeira não ficou mais proibida no Brasil. Aí temos a capoeira de Angola, que é aquela capoeira que a gente já viu, que é um pouco mais amarrada, é a capoeira mais antiga, que não se bate palma, né? Que é uma capoeira que ele exalta mais a antiguidade da capoeira. A capoeira regional, que é uma capoeira que o mestre Bimba inventou, que é uma capoeira mais em cima, que todos batem palma, que tem música, né? Que eles cantam e que tem o atabaque, o pandeiro. E a capoeira contemporânea, que é a capoeira que é de hoje, né? Eles juntaram um pouco da capoeira de Angola e um pouquinho da capoeira da regional e colocaram a capoeira contemporânea. Então, é uma mistura dos dois. Nós estudamos hoje sobre a capoeira. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve.